Olá, boa noite, bem-vindo a mais um Notícia Jato. Hoje é uma edição especial, a gente nunca faz de domingo e tente abrir uma exceção para a cobertura do Fórum da Alta. Para quem não conhece, a Alta é a Associação das Empresas da América Latina e Caribe, é uma organização extremamente importante, ela é como uma espécie de IATA, lembrando a IATA, é a Associação Internacional do Transporte Aéreo, mas é voltada aqui para a nossa região. Então reúne as empresas do Brasil, todos os países de língua espanhola e também as nações ali do Caribe. É um evento que traz todos os principais CEO das empresas regionais, domésticas e internacionais do setor. Também tem parceiros, por exemplo, Boeing, Airbus, Embraer, fornecedores em geral, grandes associações de aeroportos. Então, é um evento bem abrangente e que tem aí a perspectiva de tratar especialmente agora da retomada do transporte aéreo na América Latina e Caribe. Um ponto acho que é bem interessante para a gente falar rapidamente, já que ele começou hoje o evento. Na verdade, hoje foi mais uma abertura formal, os grandes painéis, os grandes debates começam a partir de amanhã, mas hoje já teve para ter uma ideia do que está acontecendo na reunião de imprensa que ocorreu. Então, tivemos uma série de jornalistas do Brasil e do mundo participando. A Aero Magazine está fazendo aí a cobertura em tempo real. E uma parte bem interessante foi até destacada pelo José Ricardo Botelho, que é brasileiro, inclusive, é o diretor executivo e CEO da Alta, ou seja, temos um brasileiro aí à frente de uma das principais organizações do transporte aéreo no mundo. Eles mostraram que a agenda agora é bem diferente do que estava no passado. Agora se adicionam os novos temas, né? Antigamente a gente tinha sempre ali os debates sobre regulamentação, sobre como é que seria o futuro do transporte aéreo, como que os países podiam melhorar a sua eficiência para auxiliar o setor. Aliás, a Colômbia tem feito um trabalho muito bom nesse sentido. Ela tem feito uma revisão da carga tributária para o setor de aviação e turismo. Lembrando, é um país que tem uma importância muito grande no setor de turismo. Então, é realmente importante pensar lá na frente. O Brasil está devendo bastante isso, a gente falar isso há mais ou menos 25, 30 anos. Mas quem sabe as coisas comecem a andar, isso também vai ser debatido aqui. Outro ponto importante também que foi destacado é o papel do transporte aéreo na questão aí do combate à Covid-19. Até o ano passado, muito se tinha essa perspectiva que o transporte aéreo é basicamente o maior vetor da doença, de qualquer pandemia no mundo, até pela facilidade. Então, você consegue sair, por exemplo, da China, onde nós começamos a pandemia aí da Covid-19, e espalhar rapidamente o vírus pelo mundo. Isso é uma verdade quando você utiliza o avião como ferramenta de transporte, mas a chance de contaminar dentro de um avião, por exemplo, é mínima. Os filtros HEPA, que a gente tem falado bastante na Magazine, tem uma eficiência de 99,9% contra qualquer agente patógeno, ou seja, não tem vírus, bactéria ou fungos que sobreviva ali esse sistema. O interessante também do avião, pouca gente lembra, é que o ar é renovado a mais ou menos a cada 3 minutos, além de ser filtrado por esses filtros HEPA, comparado a uma sala de UTI ou CTI, como algumas pessoas chamam, que é o centro de tratamento intensivo de um hospital, essa troca aí acontece mais ou menos a cada 10 minutos. Ou seja, o avião ainda é mais limpo e mais seguro na teoria do que uma sala de hospital. Então tem essas grandes vantagens, também está sendo destacado isso aqui. Um ponto também que tem sido colocado é como que vai ser feita a reabertura das fronteiras. Europa, Estados Unidos, Ásia têm sofrido bastante com esse tema, em especial a Europa, já que cada país tem feito uma regulamentação, uma exigência especial, mas aqui na América Latina também tem tido alguns problemas. A maior parte dos países estão mais abertos, a vacinação tem avançado muito rápido na região, por incrível que pareça. Todo mundo achou que, por uma série de problemas políticos, econômicos, a região seria um pouco mais demorada, mas os latino-americanos nós temos sim essa capacidade de aceitar muito rápido a vacinação, né? Até uma tradição, especialmente no Brasil, das pessoas se vacinarem, tem se ajudado bastante. Então eles têm também tratado agora no fórum como é que vai ser feita essa retomada e uma padronização internacional. Por hora não existe aí um órgão como a ICAO, que é a Organização Internacional da Aviação Civil, isso na sigla em inglês, né, ICAO ou ACI em português, tratando de um tema, como é que vai ser esse passaporte para facilitar a viagem e os trâmites dos passageiros em próprias companhias aéreas. Foi até destacado que algumas companhias têm sido multadas aqui na região da América Latina quando um passageiro acaba não oferecendo ali para as autoridades sanitárias de imigração alguns documentos, ou está com erro, então a empresa está sendo punida. Isso é uma coisa meio estranha, né? Já que isso é uma responsabilidade do passageiro, e uma empresa transporta milhares de passageiros todos os dias, se ela pegar na minúcia ali cada detalhe do passageiro, vai encarecer a passagem, já que ela vai ter que ter um time dedicado só para isso. Então também está se tentando colocar uma definição mais clara aí, quanto que é a responsabilidade da empresa aérea como transportador e quanto é realmente do viajante. E na questão aí do passaporte da vacina, tem se também tentado achar um meio termo global, ou seja, a regra que vale no Brasil tem que valer na Argentina, tem que valer no México, na Europa, em outras regiões do mundo. Hoje está um pouco confuso isso, então quando vai viajar tem que entrar na internet, buscar como cada país tem tratado disso,
como cada empresa aérea também está fazendo esse procedimento, isso atrapalha bastante e é uma coisa que vai ser debatido amanhã aqui também. Outro ponto importante também que tem se falado aqui é como o Brasil e os países da América Latina também lidaram com o socorro às empresas aéreas. Por incrível que pareça, a região, vou pegar toda a América Latina e Caribe, nenhuma empresa recebeu suporte estatal. Lembrando, os Estados Unidos colocou alguns bilhões de dólares a fundo perdido ali para salvar suas companhias aéreas logo no início da crise. Então, bilhões de dólares foi colocado para as companhias manterem suas operações, tentar ter um mínimo de impacto. Na Europa, a União Europeia tem salvo algumas companhias aéreas, ou o próprio governo lá em Bruxelas, ou cada país também auxiliando sua empresa aérea de bandeira. E isso não aconteceu aqui na região, mas ainda assim as empresas latino-americanas mostraram uma grande resiliência, desculpa, que é justamente mostrar que por mais que tenha uma agenda complicada aqui na nossa região, tenha carga tributária, tenha sistemas aí de gerenciamento, até umas burocracias regulamentares um pouco difíceis, as companhias estão passando aí por essa crise de uma maneira relativamente bem. Eu falo relativo, por exemplo, a Latam precisou entrar ali no capítulo 11 da Lei Americana de Falências. Isso, na verdade, foi agravado, a situação da empresa tinha uma certa turbulência, e eles foram muito ágeis ali em tomar essa atitude, foram audaciosos de proteger a companhia antes de uma coisa escalonar para uma crise insolúvel. Então, eles também tiveram essa grande capacidade. Isso é um destaque, inclusive, as companhias latino-americanas, que, ao contrário de algumas ao redor do mundo, esperaram o colapso para pedir socorro ou para tentar ali uma salvação de última hora. Aqui foi muito bem feito. Outro ponto destacado que eu acho bacana a gente falar um pouquinho é a capacidade também do mercado doméstico latino-americano em retomar suas atividades. A gente fala muito aqui no canal que o Brasil tem avançado bastante em relação a 2019. Estamos aproximando aí até o final do ano de ao menos 80% de retomada do mercado doméstico. Por exemplo, a Colômbia tem feito agora, estamos em outubro, já com 90% do que existia em 2019, ou seja, um país que tem avançado bem rápido aí na retomada do seu transporte aéreo em âmbito doméstico. Claro, o internacional está dependendo, como eu disse, da reabertura de fronteiras e regras mais claras, então o passageiro está um pouco desconfiado. Mas ao mesmo tempo que a retomada do mercado doméstico tem sido muito rápida e muito forte, as empresas aqui na região têm sofrido bastante com a crise que foi gerada. Para vocês terem uma ideia, o impacto negativo, aí, globalmente falando, foi na ordem de 11% aí no caixa das companhias aéreas. Para a região da América Latina, isso representa 18% adicional ali de 2019, ou seja, é bem complicado, ou seja, as empresas têm que tratar disso de uma maneira séria, por ser empresas geralmente privadas, então tem que fazer uma administração bem colocada, mas também se os governos não repensarem o transporte aéreo, o setor aéreo como um todo, a gente vai ter sempre esses problemas aqui na região. A aviação como um todo, o transporte aéreo regular, ele é bastante cíclico. A cada 8, 10 anos mais ou menos, sempre tem uma crise aí global que coloca o transporte aéreo sempre naquela situação ali de desafio. Pegando recentemente, a gente pode falar de 11 de setembro, que foi um grande problema. Na sequência, tivemos ali a crise de 2008/2009 também, bem forte do impacto que teve no transporte aéreo. E agora, mais recentemente, é a Covid-19, ou seja, tudo está colocando sempre o transporte aéreo para trabalhar a cada mais ou menos 10 anos e pensar lá no seu futuro. Outro ponto que vai ser também tratado aqui no fórum é a judicialização do transporte aéreo. Isso é muito comum no Brasil. Mais ou menos 98% dos casos de judicialização acontecem no Brasil, ou seja, todos os casos globais, 98% acontecem no nosso querido país. E o resto do mundo aí também sofre bastante. Então, isso também tem sido tratado aqui no fórum. E outro ponto, que eu acho que se tornou um debate global, especialmente lá na Europa, mas o mundo tem olhado bastante, e o Brasil sempre tem sofrido com isso, que é a questão ambiental. Então, o transporte aéreo é, por sua natureza, com um nível de poluição acima da média. Colocar um avião no ar não é barato, não é fácil, ou seja, tem um consumo de combustível e acaba isso traduzindo em maior poluição. Então, os países, as autoridades do mundo têm colocado bastante pressão para o transporte aéreo se tornar mais verde. Até se fala em carbono zero até 2050. É uma meta muito audaciosa, mas também está sendo debatido pelas empresas latino-americanas. A Europa, como eu disse, tem lá regras muito rígidas, tem cada vez colocado mais restrições para o voo para conseguir, pelo menos, minimizar o impacto no planeta. E aqui na América Latina, a gente acaba nunca falando só naquelas grandes crises, né? Queimada na Amazônia, problemas ambientais, mas as empresas aéreas estão pensando lá na frente. Esse é basicamente um resumo do que tem acontecido aqui hoje, por exemplo, do início desse fórum da alta. A gente vai tratar tudo muito mais profundamente amanhã, mas eu queria fazer esse resuminho aí, um videozinho com mais ou menos 10 minutos, só para apresentar o que a gente vai ter amanhã e depois aqui no Desajato. Lembrando também, vai ter essa cobertura especial, mas as notícias do dia a dia a gente vai tratar também. Então, quando tiver esse logo aqui, tipo, pro lado contrário, opa, até descorreguei o computador aqui, desculpa. Diferenciado, que está aqui embaixo, então se trata do Fórum da Alta.
E quando tiver aquele logo padrão azul, vai ser justamente aí a cobertura normal das notícias do Brasil e do mundo aqui no nosso programa, tá bom, pessoal? Peço desculpa, foi bem de improviso aqui, tá bem corrida a agenda, tem uma série de negócios acontecendo, de conversas, então a gente tem trabalhado bem fortemente para falar com o máximo possível de pessoas e trazer um conteúdo aí para vocês de qualidade. Se você gostou dessa live curtindo, foi uma live, né? Foi um vídeo gravado, deixa o like, ativa o sininho para receber as principais notificações e se por um acaso não for inscrito no canal, se inscreva, isso ajuda bastante a continuar crescendo aqui. Fiquem bem e até amanhã. Um forte abraço. Tchau, tchau.